Olá, tenha um excelente e abençoado dia debaixo da bênção do nosso Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, o Deus que tem nos dado cada manhã oportunidades novas para nós o conhecermos e reconhecermos que Ele é Senhor sobre a nossa vida e que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente planeja precisa estar alinhado com os seus propósitos. Que quando estamos alinhados com os propósitos de Deus, não tem limites para Ele nos abençoar. E quando nós andamos debaixo dos princípios da palavra de Deus, das leis que Ele estabeleceu, é causa e efeito. Muitas vezes nós estamos tratando da causa, tratando dos efeitos, nos esquecemos da causa e não temos resultado na nossa vida. E eu quero, chegando aqui em Deuteronômio capítulo 17, de novo me deparei com outro protocolo da Bíblia, princípio imutável de Deus, que ele repete aqui. E porque ele repete aqui, nós já falamos sobre isso quando chegamos em Levítico, mas porque ele repete aqui também eu quero repetir. Porque quando a gente repete os princípios da palavra de Deus, isso é segurança para nós. Nos ajuda a lembrar, nos ajuda a colocar em prática. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: eu não me canso de dizer para vocês as coisas repetidas e nem as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. E o princípio que eu quero destacar para você hoje está aqui em Deuteronômio capítulo 17, versículo 1, onde as escrituras registram as palavras de Deus através de Moisés. Deuteronômio 17, 1. Depois dele falar de capítulo 16, do princípio das festas dos tabernáculos, festa das semanas, ele chega aqui de novo e mostra um outro princípio, o princípio de você idolatrar outras coisas, colocar outras coisas no lugar de Deus. Depois você pode ler o capítulo 17, se você tiver interesse, você vai ver esse princípio. Mas o que eu quero destacar para você é o versículo 1 que diz assim: nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para Ele. Vou repetir. Nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é abominável, é detestável para Ele. O que isso tem a ver conosco hoje na nova aliança, na era pós-moderna? O que isso tem a ver comigo e com você? O que tem a ver com o nosso dia a dia? Qual é o princípio prático por trás disso aqui? O que Deus está estabelecendo aqui é o seguinte: Ele, para Deus, para a pessoa que você mais ama, para a pessoa que você mais admira, para a pessoa que você mais honra, mais quer servir, quer alegar, você não pode dar a essa pessoa nada que seja defeituoso, nada que seja doente. Você tem que dar a ela o primeiro e o melhor, não o segundo e o pior. É este o princípio que Deus está estabelecendo mais uma vez. Ele já falou disso lá em Levítico, ele está lembrando o seu povo aqui. E aí Salomão, lá na frente, reforça isto em Provérbios capítulo 3, versículo 9, tornando um pouco mais claro o mesmo princípio, quando ele diz assim: honre ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que são primícias? O dicionário nos ajuda. Sempre quando você tiver dificuldade de entender uma palavra da Bíblia, é só você procurar o dicionário que ele vai esclarecer para você. O dicionário diz assim, da língua portuguesa: primícias são as primeiras coisas de uma série, são os primeiros começos, são os prelúdios. Primícias são os primeiros frutos colhidos. Primícias são os primeiros animais nascidos num rebanho.
Primícias também são os primeiros lucros. Primícias são as primeiras emoções, primeiros sentimentos. Em relação a tempo, primícias é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. A primeira hora do dia você consagra a Deus ou aquilo que é mais importante para você. Se mais importante para você é assistir televisão, então você logo cedo você liga a televisão. Se mais importante para você é cuidar do seu corpo, fazer ginástica, você levanta e vai cuidar do seu corpo. Se o mais importante para você é o seu relacionamento com Deus, com o Criador, com o seu Pai Celestial, com aquele que te deu a vida, com aquele que te deu o sopro de vida, aquele que te deu a saúde, aquele que te deu a noite de descanso, aquele que tem dado para você esta cama gostosa que você acabou de sair agora, talvez até com um pouco de luta de sair dela. Se ele é o primeiro na sua vida, então você oferece a ele o primeiro e o melhor. Na versão da Bíblia, a mensagem, Provérbios 3:9, aparece da seguinte forma, e deixa mais claro ainda: honre ao Deus eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Como consequência, Salomão dizia: seu celeiro se encherá até não dar mais, e seus barris de vinho transbordarão. Então, até o Stephen Covey, no seu livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele ensina esse princípio para o mundo corporativo, para líderes, para empresários. Qual é o princípio? Primeiro, o mais importante. Você já reparou? Eu vou dizer uma ilustração hoje que você não vai esquecer. Você já reparou duas coisas? Quando tem um aniversário e a pessoa vai cortar o bolo, ela escolhe a pessoa mais importante para ela para dar o primeiro pedaço? Esse é o princípio das primícias. Ela está dizendo assim: essa pessoa que está aqui na minha festa, celebrando meu aniversário, comemorando comigo, é a pessoa que eu mais admiro, é a pessoa que eu mais honro, é a pessoa que eu quero dar a ela o primeiro melhor. Outro exemplo: quando você for organizar o seu porta-malas do seu carro numa viagem, se você for colocando as malas e bagagem de maneira aleatória no porta-mala, elas podem não caber. Mas se você colocar as as maiores, no fundo do porta-malas, as demais vão se encaixar. Por quê? É o princípio do mais importante, do melhor, ou daquilo que tem maior significado para você. Então, no seu dia é assim também. Quando você pratica o princípio das primícias no seu relacionamento com Deus, quando você consagra a Ele as primeiras horas do seu dia, os primeiros minutos do seu dia, todo o demais do seu dia é abençoado, é protegido. Porque existe esse princípio repetido lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 11, onde o apóstolo Paulo dizia assim: se as primícias são santas, os ramos também serão. Ou seja, se você consagra a Deus o primeiro e o melhor do seu dia, todo o restante do seu dia vai estar protegido e abençoado. Se você consagra a Deus os primeiros frutos da sua renda, a sobra da sua renda vai ser protegida e abençoada. Por que vai ser protegida e abençoada? Porque se você obedeceu uma ordem de Deus, se obedeceu um princípio. Então, quando você separa a Ele o melhor da sua renda, como oferta a Ele e a sua causa, todo o restante do seu rendimento vai estar protegido. Quando você separa a Ele o melhor do seu dia, as primeiras horas do seu dia, você se sente seguro e todo o restante do seu dia vai ser abençoado. Esse é um princípio que eu já pratico há alguns anos. Eu nem sei precisar a você quantos anos. E a minha vida tem sido abençoada, protegida, coberta. Sabe quando o último exemplo para encerrar aqui, sabe quando aqueles jovens vão fazer uma prova do Enem ou vestibular, qualquer outra coisa, e não fazem a lição de casa?
Eles chegam na prova estressados, tensos, nervosos, até esquecem aquilo que o pouco estudou. Mas aquele aluno que fez a lição de casa, que praticou o que aprendeu, que usou o critério, esse critério aqui, de se preparar, de oferecer a Deus o melhor do seu tempo para estudar, ele chega numa prova tranquilo, sossegado e vai bem. Então eu queria deixar no seu coração esse recado nesta manhã. Pratique o princípio das premissas na sua vida, em relação ao seu tempo, principalmente, em relação aos seus talentos, em relação aos seus tesouros. É a mordomia dos 3 T's: tempo, talento e tesouro. Quando você consagra a Deus os primeiros frutos colhidos, os primeiros animais nascidos, os primeiros lucros, os primeiros momentos da sua vida, Ele vai te abençoar. Em todo lugar que você for, você vai colocar a sua mão, vai prosperar. Pai Celestial, ajuda-nos a cumprir este princípio na nossa vida, dando a Ti o primeiro e o melhor. E a Tua palavra diz que quando fizermos isto, nossos celeiros, nossos armazéns, nossos reservatórios se encherá até não caber mais, e os nossos barris de vinho transbordarão. Ou seja, tudo aquilo que tem diz respeito a nós vai ser protegido e próspero. Que ajuda-nos, Pai, a praticar esse princípio, que vamos estar demonstrando nosso amor e nossa honra por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Faça um excelente dia, faça um excelente ano. Eu sou Osmar Mizel Dias, sou pastor aqui na Comunidade da Graça, na Zona Sul, em São Paulo. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia, e até amanhã.